Olá pessoal, mais um vídeo no canal. No vídeo de agora vamos trazer informação de renovação de contrato. O Flamengo acertou a renovação de um meio atacante e também de um goleiro. Já a gente vai dar mais detalhes sobre isso. E tem também mais informações sobre a renovação de contrato de Arrascaeta. A gente teve acesso aos valores e ao tempo de contrato que o empresário do atleta pediu ao Flamengo, na proposta que fez ao Flamengo pela renovação de contrato, e você já sabe que o Flamengo não deu continuidade, e a gente vai trazer os valores e o tempo de contrato. Eu vou querer saber a opinião de vocês, se vocês renovariam com o Arrascaeta agora ou esperariam mais um pouco, tendo em vista que o vínculo dele atual vai até dezembro de 2026. Tem também hipocrisia em grande parte da imprensa, hein? Tratando de um jeito a vitória do Flamengo sobre o Bahia e tratando de uma outra forma a derrota do Palmeiras para o Bahia dentro de casa. E tem também informação sobre Alan Pulgar. E aí, será que é grave? Preocupa? Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes, não vou pedir para você se inscrever. Vamos para as informações? Antes de mais nada, a gente precisa mencionar isso. Rogério Ceni chegou a 16 jogos contra o Flamengo como treinador, 16 derrotas. E ele foi questionado na entrevista coletiva após a derrota para o Flamengo no jogo de ontem. Ele disse: claro que me incomoda muito, incomoda bastante. Isso mostra a força do Flamengo em todos os sentidos. E por falar nisso, galera, tô vendo muita gente aí tratando a vitória do Flamengo de uma forma totalmente diferente de quando o Palmeiras perdeu para o Bahia dentro de casa, por exemplo. Quando o Palmeiras perdeu para o Bahia, foi um time heróico, mesmo assim, mesmo com a derrota. Teve personalidade, perdeu, caiu para cima. Aí o Flamengo ganha, não convenceu, o Flamengo jogou mal. Gente, o Bahia ganhou do Botafogo e do Palmeiras fora de casa. O Bahia em 16 jogos fora de casa, apenas 2 derrotas. É um time muito bem treinado, embora ontem tenha entrado com o time reserva, mas mesmo assim você pôde ver um Bahia muito bem em campo, dando grande dificuldade ao Flamengo no segundo tempo, inclusive. Então eu acho que essa diferença de narrativa não cabe, de verdade. Você, torcedor rubro-negro, você tem que comemorar a vitória em cima do Bahia. Independentemente se deu show ou não, tem jogo que tem que ganhar. E o Bahia era jogo para ganhar. Concordo que no segundo tempo o Flamengo caiu de produção, mas eu acho que é por vários fatores, tem um contexto também. O Alan e o Pulgar saíram ainda no primeiro tempo lesionados, obrigando o Felipe Luiz a fazer 2 alterações no primeiro tempo. Concordo que no segundo tempo ele demorou a mexer, beleza, mas isso é uma característica do Felipe Luiz, não só nesse duelo. Então, o Flamengo tem que comemorar. Não deixem que parte da imprensa minimize esse resultado, que foi um resultado extremamente importante. Inclusive, no momento que a gente grava o vídeo aqui, o Flamengo é momentaneamente o líder do Campeonato Brasileiro, forçando o Palmeiras, que vai jogar nesse domingo contra o São Paulo, um clássico, e o São Paulo é sempre uma pedra no sapato do Abel Ferreira, a vencer o clássico, senão o Flamengo dorme na liderança do Campeonato Brasileiro com 17 pontos. Então, não deixem que certas pessoas da mídia em geral, não estou falando de uma pessoa específica, mas eu estou vendo nas redes sociais o tratamento totalmente diferente. Quando o Palmeiras perde para o Bahia dentro de casa e o Flamengo ganha do Bahia dentro do Maracanã. Inclusive, parabéns aos torcedores do Flamengo, ontem fizeram uma bonita festa. E eu preciso elogiar o Felipe Luiz. Felipe Luiz, ele foi corajoso. Eu gosto de treinador assim, sabe por quê? Ele tirou o Pedro do time titular, manteve o Michael, jogador que estava recebendo muitas críticas, inclusive aqui no canal Vene Casagrande, eu critiquei, mas eu preciso elogiar o Michael, que ontem ele fez uma boa partida, sobretudo no primeiro tempo. Deu assistência para o Arrascaeta, fez jogadas importantes na ponta esquerda de ataque do Flamengo, e o Felipe Luiz foi corajoso. Não é fácil tomar esse tipo de decisão, indo, entre aspas, contra o gosto dos torcedores, tanto é que nas redes sociais, no Twitter e no Instagram, quando eu noticiei a escalação do Flamengo antes da escalação oficial, que Michael seria titular, que Varela seria titular e que Alan seria titular, muita gente criticando demais o Felipe Luiz, isso é um absurdo, isso é um absurdo, isso é um absurdo. Mas o Michael acabou indo bem, então méritos para o treinador. E agora o Flamengo tem uma sequência extremamente decisiva para as pretensões do clube na temporada. O Flamengo pega a LDU agora, quinta-feira, ontem inclusive no Maracanã gritaram, porque eu não posso falar a palavra aqui, incentivando os jogadores.
Depois, no dia 18, no próximo final de semana, pega o Botafogo no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Depois, no dia 21, pega o Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil. O Flamengo fez um placar magro no jogo de ida. E depois pega o Palmeiras fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Jogo que a gente costuma falar que é jogo que vale 6 pontos. Para mim, são os dois clubes que vão brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Não vejo nesse momento outro clube. Claro, tem que esperar após Super Mundial, tem o Internacional que chega muito bem na temporada, mas eu acredito que Flamengo e Palmeiras são os times mais constantes na briga pelo Campeonato Brasileiro. Vamos falar agora de renovação. Antes de falar detalhes da renovação de contrato do Arrascaeta, vamos falar do Joshua e Léo Nanete, porque esses dois jogadores renovaram seus contratos com o Flamengo. O que acontece? O Flamengo ainda não divulgou o porquê. Eles assinaram um documento que a renovação de contrato passa a valer quando eles fizerem 18 anos, tá? Deixa eu só pegar aqui no Twitter, porque eu publiquei, deixa eu ver quando que eles vão completar. O Joshua, por exemplo, o novo vínculo válido por 5 anos, vai começar a valer no dia 26 desse mês, que é quando ele completa 18 anos. Para quem não lembra, o Joshua é aquele jogador que fez a sua estreia recentemente pelo time profissional do Flamengo, contra o Botafogo da Paraíba pela Copa do Brasil, entrou, mostrou estrela e fez o gol da vitória. Então, 5 anos de contrato para ele aí, mais 5 anos, né, a partir dessa data dos 18 anos dele, então vai até 2030. E outro jogador que o Flamengo renovou, o Léo Nanete, é um goleiraço da categoria de base do Flamengo. O Felipe Luiz é apaixonado por esse jogador, apaixonado, tanto é que o Felipe Luiz levou o Léo Nanete para pré-temporada lá nos Estados Unidos e a todo momento, com uma grande constância, ele é relacionado para o time profissional do Flamengo e treina quase que diariamente com o elenco profissional. Ele vai completar 18 anos no dia 21 de agosto. E a partir daí o novo vínculo dele com o Flamengo passa a valer 5 anos de contrato também, 2030, multas rescisórias extremamente altas, podem ficar tranquilos. Então o Flamengo fazendo um bom trabalho de renovação na categoria de base. Já tinha renovado com o João Vitor, zagueiro, que hoje faz parte do elenco profissional, apenas 18 anos, e renovou recentemente com Pablo Lúcio, outro jogador que o Felipe Luiz gosta muito. Inclusive essa informação foi trazida primeiro pelo perfil Flabase, e nós confirmamos do Pablo Lúcio. Vamos agora falar, só uma atualização, Pulgar e Alan realizaram exames médicos nesse domingo. O Flamengo espera o resultado para saber se tem lesão e, se tiver lesão, qual é a gravidade. Ou seja, preocupa para o jogo de quinta-feira. A partir do momento que os jogadores fazem exames médicos, é porque existe ali a suspeita de uma lesão muscular, mesmo que seja edema. O edema eles não consideram lesão, mas o Alexandre teve edema e ficou 3 jogos seguidos com uma ausência aí por conta desse edema muscular. Então torcer para que não tenha edema, para que não tenha lesão, porque o jogo de quinta será extremamente importante, tendo em vista aí que se o Pulgar não jogar, vai fazer o quê? Recua, vai jogar o Everton Araújo? Não tem o Alan também pode ficar fora, vai jogar quem? Você recua o De La Cruz, bota o Gerson ao lado dele, ou bota o Léo Ortiz de primeiro volante? Enfim, torcer para que esses dois jogadores fiquem à disposição, porque o jogo de quinta, repito, é o jogo mais importante do Flamengo na Libertadores da América, quiçá na temporada, hein? E agora vamos falar do Arrascaeta, porque conversando com uma pessoa do Flamengo, tive detalhes da pedida do empresário do Arrascaeta. E outra, isso precisa ser dito, tá? O Flamengo não está chateado com o Arrascaeta, pelo contrário, o Flamengo entende que a postura do Arrascaeta é perfeita no dia a dia, inclusive em campo, né? Jogador que na temporada tem 10 gols, 5 assistências, tá jogando muita bola, fase artilheira, no Campeonato Brasileiro é o artilheiro atualmente, 7 gols em 7 jogos, tá na frente inclusive do Verratti, por exemplo, que é um cara que faz muito gol, tem 5 gols, o atacante do Vasco. Então, com o Arrascaeta, gente, e nem com o empresário, assim, é apenas o seguinte, beleza, você quer renovar, a gente recebeu sua proposta, mas nesse momento não queremos falar sobre isso, a nossa prioridade é outra, é o Varela, que daqui a um mês pode assinar uma renovação de contrato, e na hora certa a gente vai fazer uma contraproposta. E qual foi a proposta do empresário? Segundo pessoas do Flamengo. Atualmente o Arrascaeta ganha R$1.300.000 por mês. O empresário do Arrascaeta pediu na renovação de contrato que o salário passasse a ser R$2,5 milhões por mês, em mais 4 anos de contrato. Então, seria um tempo longo. Deixa eu até ver a idade do Arrascaeta, se ele tem 30 ou... Peraí, Arrascaeta,
o gol, para ver até quando, aí quantos anos ele teria ao término do novo contrato dele se o Flamengo tivesse aceitado dar essa renovação de 4 anos. E, gente, repito, o Flamengo não é que não queira renovar, o Flamengo quer renovar, só entende que nesse momento não é o momento ideal para debater a renovação de contrato. A Arrascaeta tem 30 anos, então teoricamente iria até 34, tá? Porque a renovação dele aconteceria agora e botaria 4 anos, seria dessa forma. Lembrando, o atual vínculo dele é até dezembro de 2026, por isso que o Flamengo entende que tem tempo ainda para discutir essa situação daqui a pouco, no final desse ano, talvez. E foi essa a pedida salarial do empresário do Arrascaeta, 2,5 milhões e 4 anos de contrato. O que vocês acham? O Flamengo erra ao não querer debater a situação agora, ao não querer renovar? Gente, lembrando, futebol é negócio. Não podemos achar que, beleza, tá jogando muita bola, então renova. Vamos pegar um caso, Gerson. Aí agora, que está com o contrato renovado, tem muita gente criticando o Gerson. Não era para ter renovado, não era para ter renovado. Gente, não é assim. O debate não pode ser esse. Eu acho que com o Gerson deveria sim ter renovado. O salário do cara estava defasado, ponto. Com a Arrascaeta, o salário dele está defasado? Não sei. Pelo visto, o Flamengo não entende dessa forma. O contrato dele vai até dezembro de 2026. O Flamengo entende que tem tempo hábil e por isso prioriza o Varela, que daqui a um mês pode assinar um pré-contrato. Simples assim. Mas eu quero a opinião de vocês. O Arrascaeta esse ano tem 22 jogos, 10 gols, 5 assistências. Cara, o cara... 22 jogos contando amistoso, tá? Na verdade, contando a eliminatória da Copa do Mundo. Desculpa, jogo da eliminatória da Copa do Mundo. E 21 jogos pelo Flamengo, 10 gols, 5 assistências. O cara tá jogando muita bola. Mas, 3 meses atrás, tinha um monte de gente criticando o Arrascaeta. E aí? Enfim. Cara, o caso do Arrascaeta parece muito o caso do Gabigol na época, quando o Flamengo começou a conversar sobre uma renovação e encaminhou, apertou a mão, depois acabou voltando atrás. Por quê? Tem um tempo longo ainda de contrato. Vamos ver, eu quero a opinião de vocês. Comentem aí à vontade, tamo junto. Um ótimo domingo para vocês. Fui! É isso, família. Comenta aí o que você achou dessa novela do Arrasca. Você acha que ele merece esse valor todo? Tamo de olho nos bastidores e qualquer novidade eu trago aqui para vocês. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com os parceiros rubro-negros. Tamo junto, até a próxima!